boa noite, bem-vinda a mais uma live. Todas as terças e quintas a gente tem uma live sempre com algum convidado, então seja bem-vindo. Hoje a nossa live vai ser com uma pessoa muito especial na minha vida, uma pessoa que agregou demais, né, na nossa confeitaria. Além disso, assim, de tanta sabedoria, de tanta coisa boa, né, ela é uma expert no assunto, né, que nós vamos abordar hoje, que são os pilares de sucesso, gente. Quem somos nós sem a parte financeira, né? Então a gente vai abordar hoje, o assunto da nossa live é pilares de sucesso para uma boa gestão financeira na confeitaria. Então vou convidar já para entrar aqui a Michele. Um minutinho. Já vou chamá-la para entrar. Ai. Estou numa posiçãozinha aqui. Ei, Michele! Oi! Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Vocês estão me vendo bem? Tá chegando a imagem? Tá chegando o som? Para mim tá tudo perfeito. Ai, Vamos ver o que o pessoal fala. Joia. Acho que tá tudo certo. tudo bem. Michele, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Um prazer te receber aqui hoje, né? De falar algo que é tão importante, não só em confeitaria, na vida do ser humano, né? O que você trata, a parte de gestão financeira, eu acho que é diariamente que a gente trata disso. Porém, hoje a gente está aqui para falar como confeiteiros, né? E o quanto você agregou na minha vida, eu não poderia deixar de ter você como uma convidada super especial dessa noite. Obrigada. Então, eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece. Bom, eu sou a Michele Marques, né? Sou formada em administração financeira e orçamentária. Eu trabalho hoje para uma grande corporação do ramo bancário e concilio o meu emprego CLT com a minha consultoria. A MM Gestão e Negócios foi aberta tem um pouquinho mais de 2 anos, né? Isso partiu de um almoço de família, onde a minha prima, que hoje já tem, né, um mercado consolidado na confeitaria, me convidou para ensinar um pouquinho do que eu sabia, né? Agregar conhecimento do mundo corporativo, traduzindo para uma linguagem mais simples, uma linguagem aplicável e para ajudar esse público que é tão carente na confeitaria, né? Eu sou mãe de 2 princesas, tenho a Júlia e a Ana Beatriz, uma vai fazer 15, a outra vai fazer 7. Moro no Brasil, em São Paulo, né? E é isso, e concilio aí a minha vida atendendo as confeiteiras que hoje eu falo que eu respiro, né? Confeitaria, gestão de confeitaria. Eu acordo pensando e durmo pensando e o meu dia ele se norteia em saber como ajudar as pessoas, né? Como trazer assuntos que possam agregar para que as pessoas possam crescer. Na verdade, o meu foco, e me deixa muito feliz, fazer a diferença na vida das pessoas, dar um norte que elas não enxergavam. E todo mundo fala, eu não gosto de números, né? E aí eu consigo trazer uma tradução dos números um pouco mais simples, com uma linguagem mais simples, para ajudar no dia a dia da confeitaria. Que joia! E consegue, né, grandemente. Olha só quanta gente tá aqui, a minha é maravilhosa. E realmente, gente, eu só tenho que dizer isso, que ela é maravilhosa. Né? A Michele entrou na minha vida tem uns 2 anos, né, Mi? Acho que fui uma das primeiras, né? As primeiras clientes, E foi fantástico. Lógico que a gente já tinha confeitaria andando, a gente já era bastante grande naquela altura, né? E aí eu achei interessante, porque ela tinha muita visão da confeitaria, e eu falei, nossa, ela pode agregar demais, então vamos contratá-la para ela dar uma analisada no nosso negócio, dar uma reestruturada, e foi fantástico, né? Mito deu uma reestruturada super legal e nos deixou trabalhando super bem. Michele, outra coisa que eu queria falar, assim, ó, que é super importante. Eu acredito que essas pessoas todas que estão aqui já são pessoas extremamente diferenciadas, né? Do que qualquer outros confeiteiros que a gente vê por aí. Porque são pessoas que têm uma visão maior do negócio delas, né? Hoje eu quero dizer para vocês, né? Eu sou Ana Laura, para quem não me conhece aí, né? Eu sou Ana Laura, tenho uma confeitaria artística há 11 anos em Luanda, em Angola.
Nós fomos os pioneiros aqui na parte de confeitaria artística. Então, assim, a gente é super bem consolidado no mercado, super reconhecido. Graças a Deus vai tudo muito bem, né? E o que eu acho mais interessante, né? O que eu vejo muito no teu perfil, que são pessoas já que já estão um pouco mais interessadas, já entendem que hoje não é uma receita que faz a diferença, né? Que você precisa ter um todo. E eu acredito realmente, né, na minha história, pela minha história, que se não é a parte de gestão, não somente a financeira, né? Tem todo um processo por trás, que a gente não consegue ter sucesso sem essa parte de gestão, né, por trás. Então, parabéns para todos que já estão aqui acompanhando, porque vocês já são pessoas completamente diferenciadas, né? Já são empresários. Então, para nós falarmos com empresários, eu não queria ficar somente na precificação, porque provavelmente muita gente já trabalha com isso, né? E aí, eu queria trazer alguma coisa, pegar um pouquinho mais dentro de alguns outros pontos que, de repente, a gente não se dá por conta, tá, Mi? Então, tem algumas perguntinhas aqui, bastante dúvidas para esclarecer contigo. Que é o caso, assim, Mi, a gente pode fazer conta de produto, né? Pode ter tudo precificado direitinho, pode ter o markup, pode ter a planilha, tudo direitinho. Você acha que o que define o preço é o mercado onde a empresa ou o empresário está? Com certeza, né? É um conjunto aí de informações, né? Primeiro eu preciso conhecer o meu público, né? Para quem que eu ofereço? E aí eu analiso o meu mercado como um todo. Então, não é somente ter a planilha e saber precificar nos 4 pilares, né? Eu preciso conhecer o meu preço, eu preciso conhecer os meus custos, eu preciso conhecer o mercado, né, que eu tô atuando. Porque o termômetro da minha lucratividade, quem dá é o meu público. O meu público está disposto a pagar por aquele produto que eu estou oferecendo, né? E aí é o mercado quem vai contribuir. É um conjunto, né, de preço, mais conhecimento do mercado, conhecimento da região e conhecer muito bem o seu público. Como eu sempre digo, não adianta eu querer vender uma Ferrari, né, para quem quer comprar um Fusquinha, né? E hoje eu acho que você aí no seu mercado, você tem isso muito bem definido. O seu público foi bem selecionado, você consegue atender a expectativa daquele público em específico. E eles vão procurar a Lês, por quê? Porque eles já conhecem a qualidade, e vocês são diferentes no mercado. Só que para que você se mantenha ali, né, atendendo aquele público com fidelidade, você transparece segurança de que você sabe o que você está cobrando dele e você sabe quanto que a concorrência também está cercando seus concorrentes. Porque nós não estamos livres de precificar certo e perder para a concorrência. A gente perde, quem vem por preço vai por preço também, tem muito isso, né? Mas falamos quem isso hoje, a qualidade e quem conhece a qualidade que tem o teu produto, o valor que tem o teu produto, porque o teu mercado é diferenciado. Então, eu acho que é uma composição de eu saber o que eu estou oferecendo, conhecendo o meu público e conhecendo o meu mercado, porque a concorrência muitas vezes é desleal, né? Mas a gente sabe, ele vai lá, dá uma voltinha e vê, é totalmente diferente. E volta para você de novo, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é uma composição, não é somente aplicar os 4 pilares e pronto. A gente sabe que o fator lucro, quem determina é o mercado, é a sua região, né? Certo. E aí que faz retorno para o nosso negócio, né? Esse negócio de conhecer realmente bem o cliente, eu tive uma experiência até, inclusive, sobre isso, né? Nós crescemos muito e chegou um momento que a gente vai se perdendo, né? Com aquele crescimento, meu Deus, você quer atender todo mundo, dizer não para mim sempre foi uma dificuldade muito grande, né? Ou de repente o meu próprio cliente, tem semanas que eu não conseguia atender, então aquilo era muito ruim para mim. E isso que nós somos os preços mais altos do mercado, né, Mi? Então, ainda acontecia esse tipo de coisa. E aí você fica pensando naquele momento, tá na hora de eu crescer, tá na hora de eu ir para um espaço muito maior. Eu já tinha ido para um espaço maior e falei, nossa, agora aqui eu vou aguentar muito tempo. A gente construiu mais 250 metros quadrados. Não, mas agora já vai ficar. E aquele espaço estava ficando pequeno novamente. E a gente já estava alugando um novo espaço para poder crescer mais. E aí que veio a lucidez. Eu falei, opa, peraí. Se eu crescer mais, eu vou deixar de atender esse público-alvo. Vou continuar atendendo, porém eu vou ter que passar para um segundo ou terceiro tipo de público, né? Foi onde que veio a lucidez e disse, não,
Ninguém consegue atender todo mundo, né? Então, como é importante você conhecer o teu público. Então, o que a gente fez? A gente manteve no nosso tamanho ali, a gente deixou de expandir, a gente conseguiu sempre manter os nossos preços e, graças a Deus, é que nem vocês, nossos clientes reconhecem, né, a nossa qualidade, o quanto que a gente batalha por isso. E é fantástico, realmente conhecer o público, acho que faz toda a diferença, né? E aí você poder encantar e você trabalhar dentro das expectativas desse público também é super importante. Porque às vezes a gente quer oferecer toda a qualidade do mundo, mas às vezes o nosso cliente não está ali para pagar por toda a qualidade, né? A gente tem que chegar no meio termo. É isso mesmo, e vocês conseguiram alcançar um público assim, diferenciado, né? E você fidelizou esse público. Então, aquela pessoa sonha um dia em fazer um evento com a Alês, porque já conhece o padrão, a qualidade, o atendimento. Isso é muito bacana. O público reconhecer. Por isso que a gente precisa conhecer muito bem a necessidade do nosso público. E talvez, se você mudar a qualidade de atendimento, você falar, tá todo mundo sem grana, tá todo mundo priorizando outras coisas, estão deixando de fazer festas, e aí você abre as portas para um cliente mais simples. Talvez isso prejudique a visão do seu negócio. Com certeza. Que você já está atendendo hoje. Com certeza iria fazer. Porque ela mudou. Ela caiu. A primeira percepção que vai ter, caiu um pouquinho a qualidade dela. Olha quem que ela está atendendo agora. Então, segmentação de público, eu acho que é a peça-chave assim, para o seu negócio. Porque, afinal de contas, quem traz o dinheiro para a tua empresa? É o público. Então, se você escolher bem, você vai sair bem. Se você escolher mal, né? Você vai ficar ali no meio, não sei quem eu atendo, dificilmente você vai conseguir agregar os dois públicos. Então, que você segmente o seu público e atenda bem. Não tem nenhum problema atender pessoas que têm poder aquisitivo menor. Não, nenhum. Acerta da sua estratégia, né? Claro, claro. Com o público que você tem hoje, eu acho que o seu negócio é diferente por conta disso. Né? Sim, e a gente faz, né, faz por isso mesmo, né, Michele? E assim, é como diz você, a partir do momento que entrou da porta para dentro, o atendimento é igual, né? A gente conhecer o nosso público, ele é super importante. Por exemplo, o meu público, ele não é ele que vem às vezes até a gente, né? É o secretário, é o motorista. Então, a partir do momento que entrou da porta para dentro, não importa quem seja, né? Ele vai ser tratado igual, não importa quem seja, ele vai ser tratado igual. Pode, não pode, tá tudo bem, né? Vai ter uma hora que, de repente, até o meu brigadeirinho, ele não vai poder comprar um bolo, mas ele vai poder comprar um brigadeiro, né? E aquilo vai fazer a diferença na vida dele, e fazendo a diferença na vida dele, faz a diferença na nossa vida. A gente até tá agora nos momentinhos aqui, agora durante essa semana, por 10 dias, a gente tá fazendo um desafio sobre fidelização de cliente, né? Que eu acho que a gente pode falar com propriedade sobre isso, né? São 11 anos aí. Eu tenho clientes de 11 anos e, graças a Deus, o cliente que chega, ele fideliza e ele fica com a gente muitos anos. Então, a gente também está entrando aí num desafiozinho. Muito bem. Michele, querida, eu queria só fazer uma analogia aqui para vocês que estão aí. De repente, o que vocês vão ouvir aqui é o que vocês viveram e foi o que eu vivi. E é onde a Michele entra fortemente dentro da minha vida, mais uma vez, né, salvando aí, que é o seguinte, tem uma festa enorme sendo programada, a gente vai lá, gasta horrores com aquela festa, né, a gente já investiu, a gente às vezes economizou 1 ano, 2 anos para ter aquela festa, enfim, essa é a realidade de muitas pessoas. E de repente vem uma pandemia e acaba com aquela festa todinha. Né? Esse é o meu caso, esse é o seu caso, esse é o caso dos nossos clientes, né, que tinham as coisas programadas, e aí você precisa entender tanto o nosso lado quanto o lado do cliente, né, e nós fomos fortemente impactados, nós todos, né, falo de todos da parte da confeitaria, fomos fortemente impactados com essa pandemia. Sendo assim, ainda a gente teve mais um problema, né, que aqui em Angola, infelizmente, as coisas levam um pouquinho para um outro lado, todo mundo apavorado, não sabia o que fazer. Tive o azar de um dos primeiros casos de Covid ser dentro do condomínio onde a empresa estava inserida. Então, da noite para o dia, a empresa foi fechada, né? 15 dias depois já era Páscoa e a empresa foi fechada. Ninguém podia, ficou todo mundo em prisão domiciliar, ninguém entrava, ninguém saía. Então, a gente foi tirado da empresa da noite para o dia, né? Deu muito material, porque imagina, chocolate, aqui é um calor de 32 graus,
fica tudo dentro do ar-condicionado. A gente não podia entrar lá para ligar o ar-condicionado. Então, a gente teve um prejuízo gigantesco, além de ficar sem trabalhar por um mês. Fomos assaltados, né, Michele? Lembra? Fomos assaltados, roubaram computadores, roubaram todos os telefones. Foi um horror, gente, foi um horror. Quando nós voltamos para a empresa, que a gente achou que a gente ia poder começar a trabalhar, a gente teve que arrumar toda aquela bagunça que estava do assalto. Engraçado que ninguém podia entrar, ninguém podia sair, tinha polícia no portão, porém isso tudo aconteceu. E veio o desespero, né? Veio o desespero, porque nós tínhamos inúmeros funcionários, dependendo da gente, né? Nós estávamos com a confeitaria parada, com todo o prejuízo da Páscoa, e deu um tchutchu na cabeça. A primeira coisa que a gente pensou, nós vamos falir e eu não sei o que vai ser da gente, né? Porque bem no fim, eu e a minha família vivemos da confeitaria, e a Michele sabe disso. E aí, eu e meu marido, a gente fica transtornado, com certeza se você viveu isso, você sabe o que eu tô falando. E a primeira coisa que a gente pensa é, você fica sem ação, né? Você fica sem ação no que fazer. Então, de repente, contratar alguém não era a hora certa, porque nós já estávamos em total prejuízo. E o que eu quero mostrar com isso foi que, quando a gente parou para pensar, eu liguei para a Michele e falei, Michele, olha o que está acontecendo e tal, tal, tal. E a Michele disse, Ana, vamos entrar com uma ação muito rápida, porque vocês precisam ter principalmente uma consciência financeira nesse momento, né? Então, é dizer assim, ó, que às vezes a gente está apavorado e que você pensa que você vai conseguir sair daquela solução e você não quer mais gastar dinheiro com aquilo. E eu queria que você contasse, Michele, né, que nós fizemos esse investimento, a gente olhou por esse lado, quando a gente tem os dados, quando a gente tem o conhecimento, né, do quanto que a nossa empresa custa, qual é o nosso custo fixo, o quanto que os funcionários custam, quando a gente tem essa noção todinha, e a gente sabe que a gente pode enxugar em alguns lugares, só que aquele momento não te deixa enxugar, a contratação da Michele foi extremamente necessária e veio a lucidez total para o nosso lado, foi onde a gente conseguiu agir rápido, né, Michele? E graças a Deus está aqui felizinha, trabalhando, com lucro alto, né? Isso é muito bom, né, Ana? Porque o empreendedor, a primeira coisa que vem na cabeça dele é, e agora? O que eu vou fazer? Né? Vendo, e para quem que eu vou conseguir vender nessa pandemia? O que eu faço, né? E aí você pensou rápido, eu vou buscar ajuda, porque eu acho que a gente tem que ir até onde o nosso braço alcança. E se o meu braço não alcança e é mais fácil pedir ajuda, eu vou pedir ajuda para quem conhece, né? E eu acho que essa estratégia de contratação no momento de dificuldade, você falou, eu não posso investir, mas eu vou investir porque eu preciso saber o que está acontecendo na minha empresa. Qual é o mínimo que eu preciso faturar para pagar pelo menos os meus funcionários? E aí Sim. A gente entra analisando, né? A gente fala assim, o primeiro P que não pode faltar no seu negócio é o público. A gente já falou da fidelização do seu público. O segundo pilar que a gente precisa conhecer é o preço. A gente precisa conhecer muito bem o nosso preço. E o terceiro pilar é o planejamento, o financeiro e o estratégico. E eu só sei falar de planejamento financeiro se eu tiver controles. Tem gente que fala, não gosto de planilha. Não importa onde você faça o seu controle. Mas que seja no caderninho, né? Tem que ter na ponta do lápis. O que entra, por que entra, quanto entra, né? O que sai, por que sai. A gente precisa ter domínio dessas coisas, porque, afinal de contas, é o dinheiro que vai fazer o negócio crescer ou o negócio afundar. Se eu estou gastando mais do que eu estou ganhando, eu preciso ter uma visão rápida. É hora de fazer o quê? Qual é o plano de ação que eu preciso tratar para poder corrigir isso? Então, quando a gente começou a entrar, a equipe da Ana é maravilhosa. A Jéssica, uma pessoa assim, não tem explicação, sabe? Um doce de pessoa e muito inteligente. Então, quando a gente pega pessoas que estão dispostas a fazer o negócio acontecer, é diferente. E ali a Jéssica falou, vamos junto, e a Ana, eu tô junto, e a Ana participava. Vocês sabem que horas que eu acordava aqui no Brasil para poder participar da consultoria lá? 5:30 da manhã. Levantava, já tinha que arrumar tudo, porque eu saindo da consultoria às 7 da manhã, eu já tinha que estar indo para o banco. E eu estava trabalhando presencial naquela época. Então, outra coisa é você querer também. Você não aceitar
que o seu negócio está entrando dinheiro e está saindo dinheiro e você não tem domínio sobre aquilo. O empreendedor não pode aceitar. A primeira coisa que ele precisa ter é o controle das finanças do negócio dele. Ah, mas eu trabalho em casa. Tem gente que não é com a Ana. Hoje a Ana já é gigante. Se você for comparar a Ana com porte de empresa, já é uma empresa de grande porte, né? Lá. Mas eu comecei em casa. Começou em casa. E aí, assim, a visão que a gente precisa ter é de negócio. Não importa se fatura 10 reais ou 10 mil, importa que está entrando dinheiro e eu preciso ter controle disso. Então a gente começou a mapear as entradas, as saídas, e não só é o controle de entrada e saída. A gente entrou no sistema, viu que as informações estavam lá, algumas coisas precisavam ser melhoradas, e dali a gente começa a trazer indicadores. Opa, eu achei que eu não estava tendo dinheiro, mas tem dinheiro sim, olha aqui, eu estou vendendo. O que eu consigo fazer com esse dinheiro que está entrando aqui? A funcionário, que é o meu gasto principal, ela precisava saber qual era o maior custo dela. Qual é o meu maior custo? E agora é momento de dispensar ou de segurar. E até foi uma ação que vocês fizeram antes da rapidamente, que foi equilibrar a escala de vocês. Tanto o Mário foi... né? Porque nessa parte quem cuida muito é meu marido, né? Então ele foi muito rápido na ação, né? O Mário tem uma visão de empreendedor que eu falo que ele já nasceu com sangue de empreendedor ali na veia, né? Então, ele tem um feeling muito bom. A gente precisa estar muito atento a tudo o que acontece. E às vezes a gente entra no automático e você segue como um robozinho. E o seu negócio precisa de olhar com lupa. Você precisa pensar, hoje, eu sempre fiz assim, 11 anos, o que eu preciso fazer de diferente? Eu tenho que mudar. Né? Não importa se você está começando agora, comece certo. Precisa começar certo. Você tem importantíssimo, né? Então, quem traz dinheiro para o meu negócio? O meu cliente. Então, eu preciso saber a base dos meus clientes. Quando a gente mostrou para a Ana, olha sua melhor cliente. Quem é a cliente que te traz mais faturamento? Você tem que tratar ela ali como um diamante lapidado. Porque ela é seu melhor cliente, você conseguiu fidelizar ela e ela que traz faturamento para você. Né? Então, de festas grandes ou pequenas coisas, quem sempre vai estar na mente dela? A Ana Laura, é a Lês, é o Mário que atende. Né? Então, quando a gente começou a fazer os controles, tirar a extração das informações que eles já tinham e trabalhar, a gente começou a dar visão. Para quem eu vendo, o que eu vendo, né? Qual é o meu produto mais caro, qual é o meu produto mais barato. Esse negócio da lucro não dá, Michele, eu pago as contas. Esse negócio da lucro, a partir do momento que a gente começa a fazer o controle do que entra e do que sai, você consegue saber se o seu negócio tem lucro. Você consegue saber qual é o mínimo. É o que acontece, né, Michele? O que acontecia antes era muito mais fácil, né? A entrada era muito grande, então, assim, era muito mais tranquilo. E aí você não tinha muitas preocupações e tal. E, de repente, o cenário mudou da noite para o dia. Né? A gente, quando voltou a trabalhar, tu lembra disso? A gente só podia trabalhar com metade da equipe, e é o caso onde eu queria pegar agora, né? Com metade da equipe, a gente só podia ter metade da equipe trabalhando e com um horário extremamente reduzido, porque depois das 16 horas, eles podiam ficar na rua até as 17, depois das 17 ninguém poderia estar na rua. Então, ok, tudo certo, nós poderíamos estar trabalhando, mas o nosso custo ainda continuava altíssimo, por mais que eu quisesse trabalhar, né, que eu tivesse cliente para poder vir e trabalhar, eu não tinha tempo para poder trabalhar, eu não podia fazer hora extra, eu não tinha pessoal suficiente. Então, assim, a minha vida, ela deu um nó da noite para o dia, porque a gente tinha um custo altíssimo, porque nós tínhamos condições de arcar com aquele custo altíssimo. Depois daquele momento ali, aquele nosso custo continuava igual, porém a gente não tinha capacidade de produção para poder, né, para poder sustentar aquele custo. E aí você vai pirando, né? Você vai falando, meu Deus, e agora? O que eu vou fazendo? Quais são as ações e tal? Então a Michele foi realmente muito importante para vir ajudar nessa lucidez, que a gente já tinha, mas aí a gente fica tão apavorado que você não sabe aonde você vai socorrer primeiro, né? Era essa a sensação, né, Michele? Quando tu chegou, eu não sei onde é que eu socorro primeiro. E lógico que o Mário já tinha agido, a gente já tinha, nós tínhamos outras casas ali alugada também, a gente já diminuiu o aluguel, então assim, foi tudo muito rápido, foi uma turbulência muito grande, e o que às vezes também muita coisa que acontece, né, Michele? Vamos entrar agora aqui numa outra área que eu acho também super importante. Às vezes o confeiteiro que está aí, quando a gente pergunta para fazer sobre a precificação, você muitas vezes pergunta para a gente, qual o salário que você quer ganhar?
né? E o quanto é importante você saber o quanto você consegue produzir, para você saber o quanto que aquele valor vai dar no final do mês, para você poder tirar o teu salário. Porque é muito fácil dizer, eu quero ganhar 5 mil por mês. E quais são as condições para você ganhar aqueles 5 mil por mês? Você consegue produzir? Né? Que foi o nosso caso. É um detalhe muito importante você ter a visão do presente, qual é o meu cenário e onde eu quero chegar. E aí é que a gente entra no planejamento estratégico, né? Para eu poder desenhar o futuro, o que eu tenho no presente? Então, quais serão os meus custos? E aí a gente começa a trabalhar no planejamento. Vai aumentar o salário de funcionário, está aumentando o custo disso ou do custo daquilo. Eu pretendo ter uma pessoa focada no meu marketing para eu poder faturar mais, para eu vender mais. Onde que eu preciso investir para que as minhas vendas venham crescer? E quando a gente faz o planejamento, né, que a gente sabe, eu só consigo fazer planejamento com dados. Não tem, eu acho que o mês que vem eu vou dobrar. Não existe isso, né? Então, o ano passado, como foi? E aí a gente começa a analisar. É como eu quero desenhar minha meta para o próximo mês ou para o próximo ano. Então, quando a gente começa a fazer esse desenho, quanto eu preciso vender para faturar X, fica muito mais fácil. Você começa a ter assim, você começa a respirar, né? Você começa a falar assim, opa, eu tô conseguindo ver aqui qual é o caminho, por onde ir. Se eu reduzir esse custo, isso vai me trazer mais retorno, né? Se eu vender X bolos, eu vou conseguir faturar tanto. E aí, tem gente que fica esperando, né, Ana? As vendas caírem, né? Lembra quando a gente entrou lá no atendimento, que você falou assim, tem alguma coisa aí, quantos orçamentos não fechados? Por que eu não fechei esses orçamentos? Exatamente. Tudo isso, você precisa ter visão do seu negócio. Por quê? Porque senão a informação passa. E se você não foca, você é consumido pelo... E você vê, foi muito rápido, né? A gente encontrou muito rápido. Era o sistema que não estava funcionando, a demora nas respostas, né, gente? Isso é super importante. Hoje o nosso cliente não tem paciência para esperar, né? Ele não tem paciência para esperar mais um orçamento. Então, assim, a gente identificou que a resposta, por causa de um problema que a gente estava no programa, estava causando horrores de desistência. Né? Então, você ter esses dados é fantástico, realmente. E aí, Michele, e aí tem outra coisa também, né? Que hoje, por acaso, nós estávamos falando aqui no nosso grupinho exatamente sobre isso. Porque, às vezes, você ter essa consciência é muito legal. Saber por que o cliente não fechou, né? Porque, às vezes, aquele cliente não serve para ser seu cliente. E tá tudo bem, ele tá ali, ele chegou pelas redes sociais, ou ele estava curioso somente, tá tudo certo. Né? Então, assim, de repente ele não serve para ser teu cliente, e aí você não pode também ficar chocada com aquilo, né? E aquilo não precisa te impactar fortemente, porque quando a gente chegou à conclusão que estava quase 40% das pessoas não fechando, aquilo ali sim foi preocupante, né? E nós estávamos querendo entender o porquê e a gente conseguiu entender. Mas, enfim, isso é muito bacana, né? Ter todo um planejamento e um conhecimento dos dados, né? Michele, falando nisso, né, falando de crescimento, falando desse tipo de coisa, você acredita que para crescer nós precisamos ter equipe? E qual o momento certo de contratar uma pessoa no teu ponto de vista financeiro? Qual é esse momento? Vamos falar com confeiteiras que estão começando agora. Eu acho assim, a gente precisa sempre ter o conhecimento da nossa equipe. Conhecer o que cada um faz, conhecer qual é a dificuldade, qual é a formação, né? Então, acho que quando você trabalha com equipe, você precisa conhecer, estar ali do lado, sempre para desenvolver, para que as pessoas cresçam, porque se as pessoas crescem, você também cresce. Qual a dificuldade que a gente vê hoje para quem trabalha em casa? Elas acham difícil trazer pessoas de confiança para o negócio. É difícil. Muitas vezes ainda recebo relatos de falar assim, vou lá, ensino, deu 3, 4 meses, a pessoa aprendeu, desvendou todos os meus segredos e foi embora. Eu perdi tempo treinando uma pessoa. Eu acho que a gente está sempre suscetível a acontecer isso em qualquer negócio. Mas se eu conheço o funcionário e eu consigo aquela troca de confiança, né, eu acho que é possível você estabelecer uma boa parceria. E eu preciso ter o feeling de que se eu trouxer pessoas boas para o meu negócio, eu vou crescer, né? Então, se eu não dou conta da produção com a equipe que eu tenho, eu preciso fazer conta. Sempre eu vou dizer isso para você, né? Eu vou chegar lá,
qual que é a minha margem hoje do meu negócio? Eu consigo ter margem, tenho margem aqui de lucratividade quando eu fecho o balanço no final do mês. Hoje eu já tenho uma margem. Para que eu possa trazer pessoas para crescer o meu negócio, eu vou precisar investir. Então, eu vou trazer pessoas, campanhas que elas vendem muito. Dia das Mães, Páscoa, Natal, né? Eu acho que sempre é uma oportunidade você pensar qual é a sua capacidade de produção, né? Para eu aumentar a minha capacidade de produção, eu vou ter que trazer gente de fora. Como é que eu consigo colocar essa pessoa dentro do meu custo? Eu consigo absorver isso? Eu vou absorver, eu não vou repassar isso para o meu preço. Às vezes a pessoa já pode fazer um planejamento, um desenho já com uma margem, né? Se o seu preço te permite colocar uma margem, para você poder crescer o custo trazendo um funcionário. A gente tem que sempre olhar pelas duas pontas. Eu vou trazer sim, eu vou aumentar meu custo, mas automaticamente o meu faturamento também vai crescer, porque eu estou aumentando a minha capacidade de produção. Eu vou aumentar a minha capacidade de atendimento, né? Porque a gente também tem aquele lado de quando você trabalha sozinha, você fica estressada, né? Ou se você trabalha você e mais um, os dois acabam sendo sobrecarregados. Então, eu acho que é o momento da empreendedora parar, analisar o negócio dela. Estou crescendo, estou deixando de atender pedidos. Quanta gente na Páscoa, eu fiquei triste, né? Feliz porque elas cresceram muito e triste porque elas disseram não. E quando a gente diz um não para um cliente, a gente está abrindo a porteira para ele não. Para ele conhecer outra. Sempre foi essa, né? Quando eu falei lá na frente, né? No início da nossa live, foi exatamente isso, né? O problema era dizer não. Então, assim, a gente tá abrindo a porta para que ele conheça outras pessoas no mercado. Mas você entendeu o teu público, tá tudo certo. Para mim foi tudo super resolvido. Eu tô vendo aqui, Michele, nos comentários, que tem muita gente que já sofreu com isso, né? De ensinar e as pessoas irem embora. Gente, comigo aconteceu. Vai acontecer sempre, né? Então, eu costumo dizer que eu tenho 4, 5 confeitarias aqui em Angola, porque já passaram muitos funcionários aqui comigo. E também tem uma coisa, eu não pego ninguém pronto. Aqui não existe mão de obra pronta. Então, são pessoas que eu treino. Então, é muito fácil qualquer pessoa que está começando a fazer bolo vir buscar meus funcionários. Eu já sou acostumada com isso. É extremamente normal. E o que eu quero dizer para vocês é que isso não afetou em absolutamente nada o meu negócio, né? Muito pelo contrário. Então, assim, ó, desde que você tenha a tua cultura fortalecida, né, o porquê que você trabalha, que o teu cliente consiga entender o porquê que você trabalha, né, que eles consigam entender a tua verdade, né, eu acho que isso é essencial, que você consiga passar a tua essência dentro do teu negócio, funcionário nenhum leva a tua essência. E isso ficou uma lição muito grande. Eu tive uma quadrilha dentro da empresa, né, eu tive 5 funcionários, um era do atendimento, meu administrativo, a minha chefe de produção, da cozinha, a minha chefe da pasta americana e mais uma funcionária da cozinha. Eram 5. Eles se uniram e faziam bolos fora. E a menina pegava a encomenda ali no atendimento e entregava por fora. E os clientes nem sequer sabiam que era da onde. Nossa, foi um horror. Então, eu em um único momento eu perdi 5 funcionários. E funcionários chaves, porque a menina era uma graça, ela vendia super bem treinada e tal. Eu falei, pronto, agora eu morri, né? Eu morri, e aí ainda teve uma outra pessoa bem influente aqui no mercado, uma senhora da elite, que montou uma confeitaria e eles foram todos trabalhar com ela. Eles fecharam. 2 anos eles fecharam. Porque eles achavam que o fato deles estarem levando as minhas receitas, os meus doces, tudo direitinho, iria fazer diferença. E não fez diferença nenhuma, né? Então, assim, quando a gente tem o nosso negócio, que a essência é nossa, não tenha medo de ensinar ninguém. Esse foi um aprendizado, né, que eu tive, porque aconteceu comigo e nada mudou, muito pelo contrário, a gente só cresceu de lá pra cá, né? Ninguém é insubstituível. Não. E uma coisa que o empreendedor precisa todos os dias buscar conhecimento é sobre inteligência emocional, porque isso abala um pouco. Abala. Né? Muito. Abala. Muito. Eu tive caso de polícia, né? Isso foi um caso de polícia, então não tinha como, assim, foi horrível. Foi horrível, é uma coisa que eu não gosto de me lembrar, porque eu já tinha saído de toda, né, a operação, eu já estava sempre no estratégico, e eu tive que voltar para a operação total, né, porque infelizmente foi um outro erro que eu cometi, né, eu tinha chefes de produção, hoje não, hoje toda a minha equipe, todos eles têm uma responsabilidade ali dentro, de igual para igual, então entra uma encomenda,
aquele funcionário é responsável pela encomenda, entra outra, e aquele outro funcionário, independente dele saber fazer ou não, ele é responsável por aquilo ali. Então aí a gente já mudou todo o método de gestão. Então, assim, tudo a gente aprende na vida, gente. Se a gente tá pronto, tudo a gente aprende na vida. E outra coisa também que é super legal, né? Se você não sabe o porquê que você trabalha, se você não tem esse conhecimento, essa certeza do que você está fazendo aqui, a Michelle sabe o quanto é difícil. Dias a gente tem leite condensado para comprar, dias não tem. Dias a gente tem farinha, dias não tem, né? A Michelle sabe, ela viveu isso tudo com a gente. É muito fácil você desistir quando você não sabe se você está ganhando dinheiro, se você está satisfazendo o teu cliente, se você acredita no teu produto. É muito fácil desistir. É muito fácil desistir, né? Então eu acredito que realmente a confeitaria, você acredita, e aí vem a minha pergunta, né? Você acredita que é uma boa receita que fará o confeiteiro de sucesso? Não é só a receita, né? Porque não adianta ter uma excelente receita, estourar de vender e não saber o que está colocando na mão do cliente, né? Não sei, não faço gestão do meu preço, não faço gestão do meu negócio. E você é um exemplo disso, né? Que a gente sabe que você começou, né? Bem pequenininha, aí nas festinhas, sem saber fazer família, nada, né? E hoje eu vejo a Ana Laura, que a Ana Laura ela é comercial, a Ana Laura ela é marketing, a Ana Laura é produção, a Ana Laura é financeiro, a Ana Laura é RH, né? Então, assim, não é simplesmente escolher uma receita. Comprei um curso, aprendi a fazer um bolo e eu vou vender que nem água. Não, não é. Ah, vou trazer uma nova receita que vou estourar. Não é. Tem todo um por detrás aí do nosso negócio que não é assim. É importante você fazer uma receita. É importante uma boa receita. É importante, sim, você ter os seus clientes, né, gostando desse produto. Só que será que eu tô tendo sucesso no meu negócio? O que é o sucesso do meu negócio? Eu que controlo o meu negócio? Ou é meu cliente que diz quanto ele quer pagar, quanto ele quer de desconto, né? Meu cliente que diz quanto ele quer, quando ele quer comprar, né? Então tem todo um por detrás, uma estrutura da empresa aí, que ela não é simplesmente uma produção. É uma combinação do sucesso, produção com gestão. Eu preciso ter uma boa gestão, né? Eu preciso saber o que eu estou fazendo. Eu preciso ter domínio do meu negócio. Se eu não dominar o meu negócio, eu acabo abrindo para que as pessoas deem pitaco, julguem o meu produto, né? Ah, tá caro, exato, tá barato, não tem qualidade, né? Enfim, então, eu acho que hoje em dia, Ana, tem muito recurso disponível na internet, no YouTube, só não se especializa quem não quer, não é verdade? É verdade. Existem profissionais que estão disponíveis para ajudar aí no mercado, cursos muito bons. A gente precisa saber onde que a gente está, o que a gente está comprando, o que a gente está contratando, porque gente, para ganhar dinheiro, querendo ganhar dinheiro, tem um monte aí, né? Mas digo, se eu pudesse dar uma dica, conheça o seu negócio, conheça o seu público, conheça o seu preço e conheça o seu planejamento, o estratégico e o financeiro. Saiba onde você está, qual é a situação hoje da tua empresa e saiba onde você quer chegar, né? É muito gostoso a gente produzir, quer fazer o que ama na confeitaria e ainda ser bem remunerada por isso. Consigo tirar o meu salário e ainda tenho lucro. Olha só, tem muita gente que sai espalhando por aí que confeitaria não dá dinheiro. Confeitaria não dá dinheiro para quem não sabe trabalhar. É verdade. É puríssima verdade. Produz e vende, né? Pega a receita, produz e vende. Não faz gestão. Dinheiro entra, dinheiro sai, dinheiro entra, dinheiro sai. E ela continua sempre no mesmo patamar, né? Então, a gente tem a oportunidade aí de fazer certo, de saber o que eu estou fazendo, de planejar o meu negócio. Eu sei onde eu quero chegar. Eu quero crescer. Hoje eu estou em casa, mas amanhã eu quero ser uma Ana Laura. Né? Olha quanto tempo. São 11 anos. As pessoas querem resultado em 6 meses. Não se tem resultado em 6 meses. Né? A gente precisa trabalhar. E outra coisa, Michelle, muita gente que trabalha em casa, eles ficam muito, né, com essa coisa, eu não vou colocar gente em casa. Gente, quando eu saí de casa, tinha 11 pessoas. Porque daí a Rossana trabalhava comigo, até a Rossana tá aqui. Eu tinha 7 pessoas dentro de casa e o restante estava na casa dela. Quando ela foi embora, eu simplesmente tive que alugar um espaço. Mas eu tinha 7 pessoas trabalhando dentro da minha casa. E eu moro dentro de um apartamento. Né? Então, assim,
por que não contratar? Por que não colocar? Eu tenho um mezanino, né? 2 andares aqui. Eu tenho um mezanino que dá para os quartos. Eu não tinha mais aonde trabalhar na cozinha. A gente comprava mesinha pequenininha, baixa, banquinho de criança, e era ali naquelas mesinhas, no mezanino, na frente dos quartos, meus filhos dormindo e o pessoal trabalhando. Então, assim, só não faz quem não quer, né? Então, é muito fácil você ficar, às vezes, reclamando, e você não se dá a oportunidade de crescer. Mas eu vou colocar mais uma pessoa dentro de casa. Que tudo bem, coloca dentro de casa, mas cresce, né? Para de reclamar, né? É isso, é uma questão de foco, né, Ana? Eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar. E às vezes não vem nada na minha cabeça, eu não tenho nenhum produto novo para lançar, eu não sei o que eu vou fazer. É nesse momento que você precisa começar a pensar. Eu gosto muito de parede, né? Falo para as confeiteiras, pega a parede, começa a colar post-it. Se eu fizer isso, meu resultado é esse. Se eu fizer isso, meu resultado é esse. Quais são as oportunidades que eu tenho? Eu preciso organizar meu negócio. É tão difícil precificar. Começa! Define seu salário primeiro. Depois define o seu custo fixo. Você precisa saber. Sem isso, você vai continuar tendo a impressão de que você trabalha e não vê dinheiro, né? Por quê? Porque você está você está se baseando na concorrência. Coloca lá suas metas na paredinha, sabe? O que eu preciso para sair da minha casa e começar o meu negócio? Vou ter que pagar um aluguel. O aluguel é quanto? Mais ou menos na minha região, o aluguel é X. Então, tem que ter no mínimo X de vendas para eu poder fazer isso. Tá bom? Qual é o meu carro-chefe? Tem gente que não sabe qual é o carro-chefe. Qual é o produto que mais vende? As pessoas simplesmente vão vendendo e não sabem qual é o melhor produto. E aí, quais são as oportunidades que eu tenho no meu... Você deve ter feito muito isso, mapeado as oportunidades. Como que você atende hoje o secretário da Fazenda? Você mapeou, você identificou a oportunidade. E aí tem a outra oportunidade. Se eu atendo bem, um vai indicar o outro. Você precisa conhecer o bolo da Ana Laura. É maravilhoso. E hoje é o nosso caso, né? A gente tem um formulário de satisfação, né? Que a gente manda no pós-venda, e ali exatamente onde a gente consegue entender. Eu pergunto, da onde que nos conhecemos? Aí eles colocam lá, 60% é cliente habitué. Os outros 20 vieram por indicação. E os outros 20 que vieram pelas redes sociais. Então você veja quanto é o poder de uma pessoa que experimenta o teu produto, né? Além dele fidelizar, ele ainda indica para o outro. Não existe nada melhor do que isso, né? Não existe propaganda melhor do que essa, né? Então isso realmente é bacana demais. Michele, outra coisa que você estava falando aqui, e eu queria saber, né? Qual é a reclamação recorrente que faz esses confeiteiros te procurarem, assim? Qual é a maior reclamação deles? Trabalho e não sei onde está meu dinheiro. Tô 10 anos na confeitaria e não consigo ver meu dinheiro. Parece que eu trabalho, o dinheiro entra e o dinheiro sai, né? Às vezes tem umas que me procuram, me ajuda a potencializar minhas vendas. Eu posso dar dicas. Agora, assim, o caminho para você vender, você vai ter que mapear e descobrir onde que estão as oportunidades, né? Mas a reclamação, 90%, é que elas não conseguem ver a cor do dinheiro delas. Trabalham muito e não vê retorno. Mas por quê? Não precifica. Não fiz continha. Não faço gestão. Então, o que elas fazem no automático, Ana? Já me ouviu falar a confeiteira carro forte? Ela vende o bolo e pega o dinheiro do cliente. Aí ela pega o dinheiro do cliente e leva até um supermercado. Só, transporta da mão do cliente até o supermercado. Ela vai lá e compra de novo. E assim ela fica num ciclo, eu preciso sempre ter material. Tá bom, mas e o meu salário? De onde sai? Né? Porque todo trabalho precisa de uma recompensa. Afinal de contas, eu não quero trabalhar de graça. Quem quer trabalhar? Não quer funcionário para trabalhar de graça? Falei que eu tô precisando, eu quero funcionário para trabalhar de graça. Né? E todo negócio precisa ser sustentável. Eu não posso trabalhar sem lucratividade. Aí todo mundo pergunta, de onde você tirou a questão de que a empresa precisa ter no mínimo 30% de lucratividade? Gente, eu estudei, lá na faculdade, sou formada há mais de 18 anos e a gente aprendeu lá. A empresa, para ser sustentável, ela precisa ter no mínimo 30% de bolso, tirando o salário dela, tá? Bom é que eu já tô vendo as meninas agora que já aprenderam a precificar, que estão fazendo a gestão do seu negócio, né? Elas já conseguem hoje falar, olha, estou lucrando 60%, não tirei o meu salário. Poxa, mas que legal, se você lucrou 60%, você pode tirar uma parte aí para fazer o seu salário. Não pode tirar o dinheiro das suas contas
pessoal, da confeitaria para pagar o pessoal. Isso também é outra segunda reclamação. Misturar as contas pessoais com a confeitaria, eu tenho a impressão mesmo de que ela não dá dinheiro. Mas a coitadinha tá pagando a fatura do cartão de crédito, tá pagando a conta da internet que a família tá usando, tá pagando a conta de luz, a conta de água, né? Então, assim, é possível viver da confeitaria, desde que você saiba o que você está fazendo. É muito uma questão cultural também, né, Michele? Nós, mulheres, infelizmente, a gente já vem de uma cultura lá atrás, né? Que a gente tá ali para servir no lar e tal. E, gente, assim, ó, é uma coisa tão simples. Por mais que a gente seja dona de casa, a gente vai no supermercado, como é que a gente sabe gerir o dinheiro? A gente já sabe que para ir no supermercado, se a gente tem 1.000, a gente só pode gastar 1.000. Por que a gente não faz isso com o negócio da gente? Né? Nós sabemos gerir isso diariamente, mas é o que? É a cultura que nós mulheres não podemos ganhar dinheiro. A gente nunca pode ter mais dinheiro do que o homem, né? Então fica esse negócio e aí, tem que pagar um negocinho aqui. Aí os maridos, abusadinhos, já pega e diz, fulana, paga aí pra mim. E a gente vai, porque isso tá embutido na gente. A gente não pode ter sucesso financeiro, né? É incrível, infelizmente isso também pode acontecer muito. Mas você sabe que eu tô gostando muito de ver na confeitaria, durante essa pandemia, tem muito marido que também é empreendedor, né? Que trabalha com comércio, que a loja foi fechada. Pelo menos uns 20 a 30% das minhas alunas já falaram que os maridos estão trabalhando com elas. É igual você e o Mário aí, vocês dois. Maravilha! Minha filha, eu não trouxe meu marido para dentro da confeitaria, eu trouxe. E ele adora, olha, ele bota a mão na massa mesmo, ele adora, ele ajuda a fazer aqueles bolos todos desconstruídos. E se não é ele, não sei se saía, não. E aí, aquele negócio de que o marido trabalhava e a mulher tinha que ficar em casa cuidando da criança, hoje já inverteu, né? O marido e a mulher trabalham juntos em casa para poder trazer o sustento da família. Porque se os dois não trabalharem na confeitaria porque não tá entrando dinheiro de outro lugar, não tem como pagar as contas, né? Eu fico muito escutar isso. Meu marido é que faz entrega. Meu marido, teve uma que, há uns 15 dias atrás, que a gente fechou a confeitaria, a consultoria, e ela me disse assim, o meu marido faz os recheios para mim, né? O meu marido me ajuda na produção. Ele bota a mão na massa. Eu falo, gente, eu tô encantada com isso, porque é uma coisa que era cultural, algumas pessoas já estão trabalhando na cabeça. Imagina eu trabalhar com a minha mulher em casa, não. Hoje já é uma coisa que é possível e as pessoas estão crescendo. Não, pode muito. Pode comprar Michele, impressionante o quanto quando a gente tá junto, às vezes o Mário sempre, graças a Deus, ele sempre me incentivou e tal, mas a partir do momento que ele veio para dentro do negócio, a gente simplesmente explodiu, né? A gente duplicou, assim, de um ano pro outro, porque a visão dele, às vezes a gente fica ali naquela coisa, né? Ai, segura daqui, não vamos, não sei o que, não tenho coragem. Ele vai com coragem. Né? É impressionante quando o marido tá junto, o quanto que a gente explode, né? E aí, como que o marido vai ter confiança na gente? Meninas, se ajudem, por favor, mostrem que dá certo, que é um dinheiro certo, né? Podem gastar o dinheiro, de repente você tem que pagar lá a internet, tudo bem, mas mostre lá, ó, eu paguei a internet esse mês, por isso que não salvou, eu paguei isso, né? Tenha dados para mostrar para ele acredite que o teu negócio vai certo. E a partir do momento que o marido entra junto, gente, tudo muda. Pode ter certeza que tudo muda. Com certeza. E acho que, deixa eu ver aqui essa última, que eu acho que a gente já até falou muito sobre isso. Ouve-se muito falar em preço e valor. E o que você precisa agregar valor ao produto. Isso se dá por inúmeros fatores, né? É a hora trabalhada e várias outras coisas que a gente vem falando sobre isso aqui, né, Michele? Para agregar valor ao produto, né? E às vezes as pessoas acham que agregar valor ao produto eu preciso investir muito. Não. Eu já vi pessoas agregar valor no produto com uma embalagenzinha diferente. Né? O produto custava 5, colocou uma embalagenzinha diferente, o seu cliente vai pagar 10. Né? Ingredientes de qualidade que você coloca no seu produto. Isso agrega valor ao seu produto também. A sua marca, né? Agrega valor ao teu produto também. Então, a gente tem que estar em busca constante. O atendimento, né? O atendimento também, eu acredito muito no atendimento personalizadinho. O cliente chega, já tá ali, é toda a informação direitinha, dentro de uma identidade visual. Isso agrega muito valor, né? O cliente chegar e entender que você não é uma simples dona de casa fazendo bolo dentro de casa. Não, você tem, desde o início, Michele,
Você sabe minha história, eu não sabia quebrar um ovo, eu não sabia fazer um bolo, eu não sabia fazer nada. A única coisa que eu sabia fazer era brigadeiro e tinha um tomzinho manual. Eu tive que aprender muito. Eu tenho certeza que o que me trouxe até aqui não foi uma ótima receita. Eu tive clientes que disseram que cuspiram no bolo. E são clientes minhas até hoje. Olha Né? só. Por quê? Porque quando ela disse eu cuspi no bolo, eu disse, meu Deus, tá tão ruim assim. Claro, eu trouxe uma receita do Brasil, que era extremamente doce. O angolano não gosta de doce e ela disse não dava para comer. Né? Então, eu falei, calma, então me ajuda. O que eu fazia? Eu ia lá, fazia uma outra. Eu me batia muito naquela época, a gente não tinha internet para ajudar, né? Não tinha tanto assunto quanto tem agora. Aí diminuía um pouquinho de açúcar, mandava para ela. E agora? Tu tá vendo que esse negócio, e agora? E agora? Até eu chegar no ponto que ela queria, aquele negócio dela dizer que cuspiu no bolo, me abalou horrores. Mas eu falei, como é que eu vou conseguir saber? É só ela que vai poder me dar esse feedback, porque ela que disse que meu bolo tava ruim, e eu fui atrás dela, eu fui atrás dela, eu fui atrás dela. E ela é nossa cliente até hoje. Todos os filhos, marido, todo mundo, e eu só agradeço a ela. Então, saber ouvir o cliente também é extremamente necessário, né? Você sabe que tem um termo, não conheço muito bem, eu ouço falar bastante de chamar UX, que é User Experience, que é a experiência do usuário. Hoje em dia, você consegue ser muito assertivo quando você atende a expectativa do seu cliente. Ele busca. Você vai lá e faz um cardápio, tem um monte de gente que tá colocando aí, né? Dia das Mães. 30 coisas no Dia das Mães. Mas o que é que o seu público quer comprar, né? Então, às vezes ele nem sabe o que ele quer comprar. E aí cabe você a pesquisar, moldar e trazer para o teu cliente que você vai ser muito mais assertivo. Todas as grandes empresas contam com a experiência dos usuários. Então, tenha sempre o feedback do seu cliente. Por mais doloroso que ele seja, é muito importante. Olha lá, User Experience que fala, né? Você vai agregar muito para o seu negócio, você vai ser muito assertiva. Já imagina, eu estou pesquisando o que o meu cliente quer. Então tá bom, vou ser assertiva, colocar para vender o que o meu cliente quer comprar. É com sabor, é com qualidade, é com textura. E preço também é uma combinação, né? De coisas que a gente consegue trazer para o nosso cliente e ele não vai querer comer outra coisa. Ele vai querer Michele, o seu. isso é extremamente, né? É muito necessário isso. Por exemplo, tudo que a gente vê no Brasil, eu vejo aqueles ovos de Páscoa maravilhoso, cheio de brigadeiro. Rapaz, aquilo ali me mata. Eu desejo todos aqueles ovos, aquelas coisas. Serve para mim? Não serve. Meu cliente não vai comprar nunca aquilo. Então, o que eu faço? Eu faço ovo com mousse. Por quê? Porque o meu cliente gosta de mousse, ele gosta de uma coisa mais suave, né? Então, assim, o que eu mais vendi? Foi o tal do mousse de bolacha. Foi o ovo de mousse de bolacha. Então, não adianta, às vezes, a gente olhar o que o vizinho está fazendo, porque aquilo ali não compete para o que você está vendendo, né? É muito importante sempre conhecer o cliente. Gente do céu, faz total diferença, né? Total diferença. E, Michele, vai acabar o nosso tempo. Ai, tô triste. Já vai acabar, né? Mas o quê? 5 minutinhos? Não é isso? Isso, 5 minutinhos. Nem passou que a gente nem viu. Eu queria te agradecer essa oportunidade, estar aqui. É maravilhoso com você, eu me sinto assim lisonjeada em participar desses seus bate-papos que você tá fazendo. Você já sabe que eu sou sua fã. Toda vez que você posta, recíproca mais do que verdadeira. Você é um exemplo de empreendedora. Todas as nossas confeiteiras deveriam bater um papo com você. Eu tenho aluna, falou pra mim, Michele, tava desesperada. Aluna de consultoria, tá? Michele tava desesperada, chorando, entrando num ciclo de depressão. Sabe quem me ajudou? A Lala. Eu falei, Ana Laura. Ela, menina, Ana Laura me abriu a cabeça assim, me deu uma força. Eu falei, poxa, que legal. E se você vê quem é a pessoa, Ana Laura, hoje, a empreendedora, você é super humilde, porque você conversa com qualquer pessoa, né? Você ajuda quem precisa, né? Claro, Michele, meu Deus, eu até fico sem graça de falar isso. Pessoas normais, né? Tu sabe ali que eu trabalho também com pessoas extremamente humildes dentro da confeitaria, né? Eu acho que é um propósito muito maior, né? Como eu posso ser bom para mim, para você e para os outros.
Então, isso faz parte do meu propósito, que eu puder agregar. Às vezes não consigo agregar muito por falta de tempo, porque tu sabe que a minha vida é uma correria. Além da Ledemoiselle, a gente tem a LKL, agora tem mais o carrinho de pipoca e de algodão doce, e aí o negócio já foi, que era para ser um carrinho, já estamos no segundo, em menos de 2 meses, né? E aí tem, enfim, tem mais um monte de coisa aí no meio, mas o objetivo realmente sempre poder ajudar no que a gente puder, né? E o que eu puder sempre fazer a diferença na vida das pessoas. E outra coisa, o que eu aprendo também com as pessoas é incrível, né? Essa troca. Uma coisa que você está sempre ligado. Eu sempre vejo você buscando conhecimento. Michele, isso, você já viu isso? E você está sempre compartilhando. Você podia guardar para você. Não precisava compartilhar. Sim. Eu conheço e buscar o conhecimento para estar inovando. Você está sempre inovando no seu negócio. Não é a mesma coisa. E com isso você está crescendo e é perceptível. Parabéns aí para você e muito obrigada. Muito obrigada. Michele, foi um prazer muito grande. Obrigada a todos que estiveram conosco. Foi maravilhoso. Não podia ser diferente, né? Não esperava nada diferente. Muito obrigada pela tua dedicação com a gente. Muito obrigada pela dedicação com todas as confeiteiras, porque eu acho que cada vez que o teu trabalho e o meu e o de todo mundo, cada vez mais que a gente tiver essa consciência, a gente vai valorizar cada vez mais a nossa tribo, eu já digo, né? Que nós somos uma tribo. Então, todo mundo sabendo fazer diferente, sabendo precificar, sabendo fazer isso, a gente vai elevar o nosso mercado. E eu acho que é isso que é importante, né? Tem tanta gente se vendendo por muito pouco aí. E a intenção é que a gente consiga levar esse mercado. E você está fazendo um belíssimo trabalho. Muito obrigada. Um beijo bem grande. Boa noite para todos. Fica com Deus. Tchau. Obrigada. Tchau.